This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Weingärtner e esse é Growthaholics, o podcast da ACE para quem adora inovação e empreendedorismo. Antes de falar o nosso tema, eu só quero pedir um favor para você. Se você puder compartilhar o nosso podcast com seus amigos e conhecidos, curtir e avaliar muito bem lá no seu player favorito de podcast, a gente agradece, porque significa bastante mais pessoas ouvirem o Growthaholics. Hoje, para quem gosta de criar coisas, para quem gosta de desenvolver conceitos do zero, para quem gosta de transformar empresas, não perca o tema que a gente vai debater, que é sobre intraempreendedorismo. Não sei se você sabe o que significa intraempreendedorismo, a gente vai falar sobre isso, mas a pergunta é, o intraempreendedorismo ajuda a inovar? Para debater comigo, eu tenho duas figuras ilustres aqui, uma, inclusive, que está inaugurando a sua presença no nosso podcast, a Mariane Cortez, vulgo Marri. Tudo bem, Marri? Olá, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui estreando no podcast da ACE. Eu trabalho na ACE Cortex, com foco na estruturação e execução de programas de intraempreendedorismo para grandes empresas e também auxilio os nossos clientes na estruturação de programas de governança voltados para a inovação. Muito bem-vinda, Marri. Eu tenho certeza que você vai trazer muitos insights legais aqui para os nossos ouvintes. E eu estou também com o meu já veterano no Growthaholics, hoje de colete Faria Limer aqui, Matheus Quelhas. Tudo bem, Mati? Oi, bom dia, tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui no Growthaholics mais uma vez. Obrigado pelo convite. Eu sou Matheus Quelhas, atuo como Innovation Leader na ACE Cortex também, no nosso lado de inovação corporativa. E como trabalho, ajudo os grupos dos nossos clientes que estão trabalhando em lançamento de novos produtos, de novos negócios, ou mesmo de eficiência operacional, a conseguirem levar essas inovações à frente e chegar no resultado final ali esperado para os nossos clientes. Então, esse é o formato que a gente vai ajudando, juntando intraempreendedorismo com empreendedorismo, com projetos de inovação, e a gente vai fazendo as mudanças todas. Boa! E vamos começar aqui aquecendo os motores, definindo o conceito para quem está nos assistindo. E o que é intraempreendedorismo? O que significa intraempreendedorismo? Qual que é a diferença entre intraempreendedorismo e empreendedorismo? Como é que a gente pode ajudar aqui o pessoal a entender esses conceitos? Num conceito bem geral, o que é o intraempreendedorismo nada mais é do que os colaboradores inovando dentro das grandes corporações. Os colaboradores, então, eles aproveitam toda a estrutura física e econômica que as grandes corporações proporcionam para eles, para criar novos serviços, novos produtos para a empresa para a qual eles trabalham e também para trazer outros produtos, outros serviços, criar novas linhas de negócio. E aí, quando a gente fala do perfil como um todo, né, se o perfil intraempreendedor é igual ao perfil empreendedor, eles são semelhantes, mas tem algumas diferenças bem importantes, né? Então, no episódio 11 do Growthaholics, a gente teve uma discussão inteira, o Pedro, o LG e o Arthur falando sobre o perfil do empreendedor, né? E o perfil do empreendedor era baseado em 5 pontos principais. Então, o propósito, né, risco calculado, uma pessoa coachability, né, que a gente fala, ou seja, uma pessoa que aceita o feedback e consegue interagir ali rapidamente após receber alguma informação que mudou no meio, né? Consciência sobre si e networking estratégico. No caso do intraempreendedor, essas características elas continuam, mas ele está inserido num outro contexto, ele está no contexto corporativo. Então, por exemplo, o networking estratégico, ele olha para o mercado, para o produto como um todo, né, e como que faz essa inovação e coloca esse produto no mercado, mas esse networking estratégico também precisa funcionar dentro da própria corporação. Então, existem algumas pequenas nuances, né? A segunda diferença, quando a gente olha para esse perfil, é um fator que a gente costuma dizer que é o bilíngue, quiçá trilingue. E aqui a gente não está falando de inglês, espanhol, a gente está falando do formato de conversar, de conseguir conversar. Então, o intraempreendedor, ele consegue falar a língua do cliente final, ele consegue falar a língua da equipe de operação que está ali operando aquela estrutura como um todo,
mas ele também fala a língua da corporação. Ele consegue colocar os pontos de forma estratégica dentro da corporação e aí aproveita para hackear esse sistema da grande corporação para conseguir gerar a inovação e gerar a solução que está sendo colocada no mercado. Então, se a gente resume, né, esse perfil do intraempreendedor, e a gente pega ele em características mesmo, a gente vai falar de 6. Então, a gente tem uma pessoa que tem que ser mão na massa, ou seja, consegue atuar diretamente para o sucesso daquela empreitada, vamos dizer assim. Uma pessoa que é movida a desafio, né, muito mais do que uma estabilidade, eu estou muito mais olhando para o resultado que a gente vai alcançar do que um sistema carreirista, né? Uma pessoa que é inconformada, ou seja, que desafia ali o status quo a todo tempo. Uma pessoa que é treinável, como a gente falou do coachability, então essa característica ela se repete. Uma pessoa bilíngue, naquele sentido que a gente já falou. E, por fim, uma outra característica que é uma licença poética aqui, inclusive é da Marie, então eu vou deixar a Marie falar dessa licença poética dela, que é maravilhosa. A gente fala muito sobre o mindset de crescimento, todos nós hoje em dia deveríamos ter e etc. E aí eu fiz aqui, né, permiti ter uma licença poética para falar do look set. Por que não ter um olhar diferente quando a gente se depara com novos produtos, novos negócios, quando a gente está olhando a nossa realidade? Então, o que seria o look set, né? Que é muito presente nos empreendedores e também nos intraempreendedores. Eles conseguem analisar, olhar as situações do dia a dia com vários olhares. Então, ele mistura o olhar da criança, que é, poxa, eu não sei isso, como é que funciona? Então, ele é um olhar muito curioso e não tem vergonha de perguntar e de questionar por que aquilo existe, como que aquilo existe, funciona. Ele também tem um olhar do turista. Quando a gente vai viajar, a gente acha tudo legal, né? E as pessoas que têm esse perfil empreendedor, elas olham tudo com muita curiosidade, elas admiram, elas param para refletir. E também o olhar do louco. O que seria o olhar do louco? É quando a pessoa, por exemplo, está numa reunião e fala assim, gente, tive um insight aqui, olha, pode ser uma ideia completamente maluca, mas eu vou falar. Pode ser idiota, mas me dê licença que eu vou falar. E é muito legal que quando a gente fala de ideias malucas, fala assim, essa ideia nunca vai resolver um problema. Você nunca vai criar algo a partir de uma ideia maluca. Mas o que eu costumo dizer é que muitas vezes aquela ideia louca, ela não vai te levar para resolver algum determinado problema, mas muitas vezes ela pode te levar para um caminho, né? O time vai acabar indo para um caminho com aquela ideia louca, que acaba falando, poxa, a ideia é muito louca, mas se a gente voltar um pouquinho atrás e seguir uma outra trilha, pode ser que a gente consiga resolver esse problema. Então, por isso que eu comecei a usar esse termo look set, da gente ter vários olhares quando a gente olha para os nossos problemas, seja pessoais como profissionais. Gostei desse termo. Eu acho que eu sou bem esse último louco aí. Eu acho que eu sou bastante esse último louco aí. Agora, o pessoal que está ouvindo aqui, eu acho que muita gente também me pergunta. Todo mundo tem o perfil básico para poder se desenvolver como intraempreendedor, ou algumas pessoas já têm essas características mais exacerbadas e a gente consegue trabalhar. A pergunta é, eu consigo transformar alguém em um intraempreendedor ou a pessoa já nasce e a gente só tem que desenvolver esses skills? Olha, a gente sempre fala, né? Poxa, vou começar a rodar um programa de intraempreendedorismo, mas será que vale a pena? Será que meus colaboradores estão preparados? Eles talvez não sejam criativos. E isso é um mito sobre a criatividade. Inclusive, tem um artigo da Harvard Business Review, depois a Renata coloca nos comentários do podcast, publicado em 2019, que ele fala sobre alguns mitos da criatividade. E um deles diz respeito à criatividade das pessoas. Será que é algo que a gente desenvolve? E a resposta é sim. A criatividade, se a gente for olhar para as pessoas que nós consideramos criativas, são pessoas que têm um repertório muito amplo. São aquelas pessoas que elas nunca estão no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Então, um dia elas assistem um documentário de biologia, depois elas vão para o YouTube assistir em tese uma bobagem, outro dia elas estão fazendo um curso de culinária, e todo esse repertório ajuda as pessoas a serem criativas. E por que eu estou dizendo essa questão do repertório? Porque se a gente estimular as pessoas, os nossos colaboradores,
a terem um repertório maior, a frequentarem locais diferentes, a fazerem cursos que não tem nada a ver, a princípio, com a carreira deles, com o departamento que eles atuam, essas pessoas começam a ampliar o repertório delas, e com isso, quando elas se deparam com problemas do dia a dia, começam a vir inputs de forma consciente ou às vezes de forma inconsciente. E aí, então, se eu tenho um colaborador que, a princípio, eu falo, ele não tem experiência nenhuma, ele não é criativo, mas se eu estimulo ele a aumentar o repertório, dou um ambiente com segurança psicológica, dou espaço de fala, espaço para ele dar ideias dentro da minha empresa, proporciono metodologias adequadas para ele entender como que ele tira uma ideia do papel, como que ele estrutura um novo negócio, certamente essa pessoa vai conseguir ser mais criativo e vai conseguir, ao longo do tempo, dar boas ideias para a empresa. E essa questão de falar, poxa, será que então as pessoas vão ser criativas mesmo? Tem um exemplo que eu gosto muito de citar, que é da Adobe Kickbox, que diz o seguinte, é um programa criado pela Adobe para fomentar a criatividade dentro da empresa e que em 2015 foi aberto para a utilização de empresas que tivessem interesse. Então, hoje em dia, para vocês terem ideia, a gente tem a Cisco, a gente tem a 3M, a gente tem a Mastercard e uma série de outras empresas que utilizam essa ferramenta de inovação. E consiste numa caixinha que o colaborador ele pode pegar a qualquer momento. Na caixinha, você já tem ali, logo que você olha, um estímulo de, olha, se você tiver uma ideia, abra essa caixa. Então, quando ele abre a caixa, ele encontra várias ferramentas, várias metodologias para ele entender como tira uma ideia do papel. Ele encontra também, que eu acho muito legal, uma barra de chocolate, um cartãozinho da Starbucks, que é exatamente para dizer, olha, se você quiser empreender, criar alguma coisa nova aqui dentro, você vai ter que colocar a mão na massa. E também o colaborador, ele ganha um cartão que ele pode gastar esse valor com o que ele quiser. Se ele quiser, por exemplo, fazer um protótipo, ou se ele quiser, sei lá, contratar uma consultoria para ajudar ele na ideia dele, ele pode utilizar esse valor sem ter que dar satisfação para a empresa. E por que eu comento esse programa? Porque as estatísticas mostram que as melhores ideias começam a surgir a partir da segunda caixinha que o colaborador pega. Ou seja, a criatividade é algo que pode e deve sim ser treinada por todos nós, as organizações, elas precisam entender que a gente consegue desenvolver esse skill em todos. E o legal disso, assim, é as empresas, né? Quem está se perguntando dentro da empresa se eu tenho perfil, ou se está na hora de eu intraempreender, ou mesmo a corporação como um todo pensar, está na hora da gente começar a fomentar esse tipo de iniciativa aqui dentro, ou alavancar as que a gente já tem, isso depende muito desse momento da empresa. Então, a gente vem falando na ACE, assim, com os clientes e com o mercado, que o RH tem que tomar um papel cada vez mais estratégico, né? E conversando com diversas pessoas do departamento de pessoas, né? Dentro dos cursos ali de formação da RH Ágil que a gente fez aqui na ACE e tudo, a gente estava conversando sobre justamente como que a gente fomenta esse papel estratégico. Então, se a gente está olhando para uma transformação, né, a gente tem que passar por algumas etapas, e aí essas pessoas terem esse backup, né, terem esse suporte com o pessoal de pessoas, funciona para fomentar o formato de como essas inovações podem sair e fomentar essa criatividade que a Marie está comentando. Então, por exemplo, a gente teve um programa aí feito com a Natura, né, que é o Coragem, e o Coragem era um programa de intraempreendedorismo que foi buscar no mercado pessoas que têm um perfil intraempreendedor, que não é nem o empreendedor puro e duro, mas não é o corporativo também puro e duro, e consegue transitar no meio desse emaranhado para ir fomentando essa cultura dentro da corporação. E essas pessoas chegaram com uma série de ideias, com uma série de formatos que imaginavam para poder alavancar os resultados da companhia, né, como um todo, e isso foi fomentado. Então, elas passaram um tempo trabalhando dentro desses projetos específicos que, no fim, foram virando ou novos canais de distribuição e vendas, ou novos produtos em si. Então, existe uma série de formas em que isso evolui, né, e a corporação tem que estar pronta. Porque ali os trabalhos, né, do intraempreendedor, como a gente falou antes, né, ele pode hackear o sistema, isso numa empresa que está
começando a fomentar essa cultura, mas em uma empresa que já tem isso estabelecido, isso já é meio que padrão, assim, as pessoas, até na hora do recrutamento mesmo, né, essas pessoas que chegam como candidatas, elas já é procurado, já é esperado que elas tenham ou todos essas características do perfil, ou mesmo algumas, né, e que possa ser desenvolvido ao longo do tempo. Então, o programa de desenvolvimento em si, né, ele já fomenta com que essa criatividade vá sendo trabalhada. Legal, mas eu já posso ouvir as pessoas aqui ouvindo o episódio e comentando, isso é muito legal, tudo isso é muito bonito, mas aqui na minha empresa o pessoal não valoriza, não tem jeito, eu não tenho espaço. Então, a primeira pergunta é fato, se não tem espaço, vai embora e vai fazer outra coisa, vai para outra empresa, ou existem caminhos que você pode fazer, algumas técnicas que você pode usar para tentar empreender mesmo assim. E a segunda parte da pergunta, no livro do Eric Ries, o segundo, o Startup Way, ele fala muito sobre que o intraempreendedor, intraempreendedorismo deveria ser uma carreira dentro das empresas, não é encarado dessa forma. A pessoa é meio que um pária dentro da empresa, né? Ela não é nem uma coisa nem outra, ela fica uma pessoa que está ali meio que no limbo. Como é que vocês acham que a gente deveria trabalhar isso? Então, duas pessoas, se quiser responder cada uma, fiquem à vontade aí. Tem alguns formatos, né, que é possível fazer. Tudo isso vai depender muito do nível de cultura de inovação que a empresa tem, tá? Então, a resposta é sempre depende, nesse caso. Mas existem alguns formatos para se fazer. Então, se a gente pensar que eu estou aqui na minha operação, né? Então, estou trabalhando aqui, eu tive uma ideia e eu quero fazer alguma coisa, ou eu estou vendo aqui uma ineficiência dentro desse processo. O segredo mesmo é começar pequeno e ir mostrando como isso pode fomentar mudanças bem específicas e estratégicas na empresa. Então, quando a gente começa assim, né, o mais simples é o melhor, a gente pode estar falando de trabalhar com uma melhoria de um processo, a gente está falando de trabalhar com uma eficiência operacional, a gente está falando de trabalhar com talvez um canal, um teste, às vezes até mesmo, que a gente brinca, né, meter o louco, assim, né, então, eu vou testar um negócio aqui, vamos ver se funciona ou não, né, então testar, saber qual é o risco que você está tomando nesse teste, obviamente, mas testar isso em pequena escala para entender se pode gerar uma mudança e o quanto isso pode gerar de mudança. E aí, trabalhando esse nível de influência. Então, aí, trabalhando esses resultados para que a gente consiga aí girar essa roda. Quando a empresa já tem, né, esse tipo de cultura, isso já é mais tranquilo, né? Então, o intraempreendedor, ele não é um problema, ele não é visto como um problema, uma pária, né? Que nem você falou, né, Pedro? Então, nesse caso, os intraempreendedores que já têm esse perfil, a gente coloca as pessoas para potencializarem cada vez mais esse perfil e trazerem outras pessoas junto com ela. É importante a gente ter em mente, porque a gente vê muito acontecer isso, que nas empresas onde elas não dão essa estrutura para o intraempreendedor, muitas vezes, depois do intraempreendedor, né, fazer o que o Mate comentou, ele começa pequeno, ele vai tendo aquele jogo de cintura corporativa, ele fala com um, aí percebe que a ideia não é tão bem aceita, aí ele tenta falar com o outro e vai tentando levar a sua ideia para frente. Se de fato ele não consegue caminhar com a ideia e ver resultados reais, por todas aquelas características que a gente comentou no início, de ser um eterno inconformado, sempre estar perguntando, e se? Quem disse que tem que ser assim? E querer sempre melhorar e resolver os problemas que ele vê no dia a dia, a gente já viu acontecer, e bastante, que o que acontece, a empresa, ela perde esse funcionário. Então, assim, é uma baita perda para a empresa, é um talento super desperdiçado e que também, para hoje em dia, tão em voga, né? A marca empregadora da empresa não vai ficando tão legal. Então, por isso que a empresa precisa tomar muito cuidado em observar como que, por exemplo, não só quando a gente tem que falar, a alta diretoria tem que estar comprometida com um programa de intraempreendedorismo, mas também assim, como que esses gerentes, né, às vezes da baixa gerência, como é que eles estão se comportando? Será que eles estão conseguindo ter empatia, receber essas ideias desses intraempreendedores de uma forma bacana? Porque senão a gente corre o risco de perder esse talento.
Agora, pegando esse gancho, da mesma forma que tem muita gente que tem perfil intraempreendedor nos ouvindo, também tem muito executivo, muito líder de corporação aqui também ouvindo e falando, pô, legal, eu quero isso. Eu quero isso aí que vocês estão falando. Como é que uma empresa pode incentivar o intraempreendedorismo? Existem caminhos, canais, programas, coisas concretas que uma empresa possa fazer para conseguir estimular? Com certeza, se a gente for analisar as empresas que já tiveram e continuam tendo sucesso com programas de intraempreendedorismo, a gente vai observar que elas atuam muito forte em 5 frentes. A primeira, eu sei que parece chover um pouco no molhado, mencionando aquela famosa frase, né? The culture eats a strategy for breakfast. Mas é a pura realidade, ela continua sendo verdadeira. E por quê? Porque o primeiro pilar é focar na cultura organizacional. Essas empresas muito inovadoras, elas têm uma clareza de valores e princípios e propósitos muito claros e muito fortes. E por que isso é relevante? Porque as empresas que têm essa forte cultura, elas atraem para dentro, para os times dela, pessoas que compartilham, se não dos mesmos, mas de valores e propósitos muito semelhantes com o da empresa. E com isso a gente consegue ter um time super engajado e colaborativo, que por sua vez, o que eles fazem? Eles são muito mais engajados, querem bater as metas da empresa e também eles estão muito mais dispostos a resolver problemas do dia a dia, porque eles não querem sair daquela empresa, eles querem continuar, eles amam a empresa tem os mesmos valores que eles, então eles têm mais disposição de resolver problemas do dia a dia, de proporem novas ideias. E também a gente não pode deixar de mencionar que essas empresas com uma forte cultura, elas têm muito presente a diversidade, que a gente sabe, todo dia sai uma reportagem a respeito, que a diversidade, aqui eu não falo só de gênero, eu falo de raça, de cultura, pessoas com algum problema físico. A diversidade, a gente sabe, ela traz mais inovação para dentro da empresa, porque você vai ter pessoas trabalhando de forma engajada, trabalhando em conjunto, e com isso você tem várias visões de mundo diferentes que acabam por trazer novas ideias e muitas vezes ideias criativas para a empresa. Tem um estudo bem legal da Deloitte de 2015 que diz o seguinte, que as empresas que são centradas em suas missões, elas inovam 30% a mais, elas possuem um nível de retenção 40% maior e, via de regra, elas ocupam o primeiro ou o segundo lugar no segmento que elas atuam. Ou seja, trabalhar a cultura, que a gente sabe que é um trabalho contínuo e árduo, afinal, mudar a cultura de um ambiente é muito difícil. Se para a gente, quando a gente decide mudar algum hábito nosso, em tese a gente demora mais ou menos o tal dos 28 dias, imagina você mudar a cultura de uma empresa toda. Então, a gente sabe que é um trabalho árduo, mas é o primeiro pilar. Como segundo ponto que essas empresas têm em comum, uma forma de incentivar os seus colaboradores a inovarem, a trazerem ideias, elas são aderentes ao mindset experimental, que nada mais é que elas entendem que erros com propósito, e gosto de enfatizar o com propósito, que ocorre em processos de inovação, eles são muito bem-vindos. Porque, horas, se a gente, quando começa alguma coisa nova, a gente erra, como que o colaborador vai propor uma ideia nova, vai propor um processo novo, vai trabalhar em cima desse processo e ele não vai errar? É natural que ele vá cometer alguns erros, com o propósito de trazer um novo procedimento, trazer um novo produto para a empresa, e a alta liderança e os gerentes, de uma forma geral, eles entendem que faz parte. E aí o colaborador se sente muito mais à vontade, porque ele sabe que se ele quiser propor uma nova ideia, quiser trabalhar em cima dessa nova ideia, ele não vai ser punido se ele errar. Ele não vai ter, por exemplo, um prejuízo de ter uma promoção, ele não vai ser vetado de ter uma promoção, ele não vai ter um bônus dele, por exemplo, diminuído por conta desse erro. Então, isso ajuda a fomentar o ambiente de inovação. E se a gente for pensar, gente, se grandes empresas, não sei aqui quem se lembra do caso da Crystal Pepsi, né, lá dos anos 90, eu confesso que eu não lembro tanto, mas é um caso legal. Pô, se a Pepsi errou
lançando no mercado uma Pepsi transparente, tendo feito pesquisa de mercado, parecia que tinha uma aceitação, por que os nossos colaboradores não terão essa chance de errar com propósito, tá? Um outro pilar super importante que a gente vê em comum nessas empresas é que a alta diretoria e também os gestores, eles têm uma cultura de encorajar os seus colaboradores a darem novas ideias, eles abrem espaço de fala. E como que eles fazem isso, né? Em reuniões, seja em reuniões grandes com toda a empresa, seja em reuniões de equipe, eles de fato perguntam para as pessoas, alguém tem uma sugestão? Como que vocês resolveriam esse problema, por exemplo? E com isso as pessoas vão se sentindo mais à vontade, né, de sugerir novas ideias, e com isso a companhia, percebendo que ela pode ter boas ideias vindas, tanto de uma pessoa high level como uma pessoa que está na fábrica, afinal a pessoa que está na fábrica, por exemplo, é ela que vive o dia a dia ali, da parte mais operacional do negócio, elas podem dar boas ideias. E aí ela acaba tendo um leque muito maior de opiniões, ideias, perspectivas, que faz com que os colaboradores tenham mais confiança nas ideias que podem vir a ser propostas. Então, eles não ficam com aquele receio, não vou propor essa ideia que pode ser besta. Não. Então, a empresa, aos poucos, ela vai criando esse espaço de fala. E a parte do reconhecimento, eu acho muito importante a gente lembrar o seguinte, quando a gente pensa em reconhecimento, já pensa, eu não tenho budget para dar prêmio, não vou dar prêmio para ninguém, não rola. Não é o reconhecimento em dinheiro. A gente está falando aqui do reconhecimento de você valorizar a pessoa, ter parado de fazer as atividades dela normais para propor uma nova ideia, né? Reconhecer a vontade desse colaborador de querer compartilhar uma ideia que ele acha interessante, ter um interesse real, tal, né, que a gente fala tanto de empatia, né? Pô, ter empatia com aquela pessoa que está te apresentando uma ideia. E, de novo, citando aquele texto muito legal da Harvard Business Review, que fala sobre alguns mitos da criatividade, que fala o seguinte, né, que um dos mitos é que a recompensa paga a criatividade. Então, se eu contratar alguém muito ferrado no mercado para dentro da minha empresa, vai ser maravilhoso. Pronto, tá resolvido o meu processo de inovação. E o artigo, ele diz exatamente o contrário. Ele fala que as recompensas em dinheiro, obviamente, elas são necessárias, mas elas não motivam as melhores pessoas, nem o que há de melhor nas pessoas. Porque mais do que colocar uma recompensa em dinheiro, a gente precisa sempre se lembrar que todos nós, no final do dia, o que a gente quer? A gente quer encontrar e cumprir um propósito. E aí eu relaciono com o primeiro pilar que eu falei da forte cultura organizacional. Legal. Poxa, acho que espero que o pessoal esteja com um bloquinho na mão, né? Se você está dirigindo, espero que você tenha parado o carro para anotar tudo que a Marie falou. Agora, pegando esse contexto aí de intraempreendedorismo, eu queria perguntar para o Mati, a gente já rodou vários programas de intraempreendedorismo, a gente já viu o que acontece no início, o que acontece no meio, o que acontece no fim. E uma das inseguranças mais comuns que o pessoal tem é largar o osso do que estão fazendo hoje, né? Então, se eu tô lá... Porque quando a gente vai tocar algum projeto crítico dentro da corporação, a gente não pega quem tá sobrando, a gente pega quem é muito bom, e geralmente quem é muito bom tá com muita coisa, e essa pessoa fica com muito medo de, e aí, eu vou ficar 6 meses, sei lá quanto tempo nesse projeto, depois vou voltar, e aí não vai mais ter minha vaga, todas aquelas inseguranças, e além disso, pô, será que eu estou andando para o lado na minha carreira? Será que eu estou perdendo tempo e não galgando aquelas minhas posições corporativas tão almejadas aí no mercado? E então eu queria te pedir, Mati, para primeiro falar um pouquinho de fato o que acontece na prática com essas pessoas no fim desse processo, se essa é uma insegurança comum, porque você acaba sendo meio que o psicólogo aí desses profissionais, e aí a sua visão sobre isso como um todo, em termos de valor que isso tem numa carreira, né, num currículo lá. Difícil eu colocar isso no LinkedIn com palavras, mas acho que a gente sente, né, quando alguém tem essa trajetória. Legal, Pedro. Como ponto de dúvida das pessoas que estão participando é todo mundo. Todas as pessoas,
pensam em algum momento como que eu vou fazer para me dedicar para uma iniciativa, sendo que eu tenho um lugar seguro no que eu estou fazendo hoje, né? Como que eu tiro as minhas atribuições de mim, passo para outra pessoa ou passo para um outro processo e eu vou tocar uma outra frente, eu vou olhar para uma nova iniciativa e o que vai acontecer comigo depois desse tempo, e se não der certo, o que acontece? Então, o primeiro passo para trazer essas pessoas para dentro é realmente trabalhar a segurança psicológica delas. E isso tem que ser muito alinhado com a diretiva estratégica da empresa. Então, a gente tem que olhar com um formato em que essas pessoas não sejam punidas e não percam o trabalho delas, vamos dizer assim, mas que sim que elas enxerguem isso como uma nova iniciativa, uma nova oportunidade que alavanca, né, a carreira dela, alavanca os conhecimentos, aí, como a gente já falou. Isso acontece em todos os programas de empreendedorismo que a gente vê quando a gente dá a continuidade daquela ideia que surgiu, né? Quando a gente vai trabalhando com essas pessoas e vai trabalhando com esses propósitos como um todo, fazer o processo de deixar as atividades para ir trabalhar 100% num outro foco, né, num outro objetivo, é super importante. Muito porque quando a gente mescla o part-time com o full-time, né, quando a gente mescla outras atividades, a vida acontece. E se eu estou sendo recompensado apenas pelas atividades que são linhas da operação que eu já conhecia, né, quando eu entro para tocar essa iniciativa nova, eu vou deixar que as outras me influenciem, porque aquilo ali está vindo no meu resultado como um todo. Então, é por isso que a gente sempre alinha estrategicamente dentro da companhia como isso vai se dar. Quando essas pessoas vêm, elas passam por um processo completo de transformação, porque trazer para pessoas que estão dentro de um processo já estabelecido um novo olhar, um novo look set, né? Então, uma outra forma de enxergar o como fazer, né? E colocar o cliente realmente no centro, passar por uma série de processos aí, uma série de, não diria nem treinamento, porque é vivência mesmo, né? Participar de vivências que vão trazer realmente um outro mindset, né? Um outro formato, e quando essas pessoas passam por isso, elas desenvolvem muito mais habilidades, tanto em nível de específicas, né, de hard skill mesmo, de competência técnica, quanto de soft skill, então de outras habilidades ali de convívio, digamos assim, né. Então, você começa a mudar a cultura da pessoa e da corporação como um todo, e isso tudo vai se encaixando, né. Teve muitos processos aí de pessoas que passam por isso, muitos relatos, né, de pessoas que passam por um processo desse de intraempreendedorismo, com um novo produto, com um novo projeto, e tem alguns destinos para essas pessoas, né? Das duas, uma. Ou ela pode voltar ali para a sua função original e ela continua trazendo novas ideias dentro daquele processo como um todo, né? Ou ela pode literalmente ir participar de uma nova iniciativa que vai ser mais duradoura, que vai ser mais longo prazo, quando a gente está falando de uma nova linha, de um novo produto, etc. Ou mesmo quando essa iniciativa, né, ela se torna tão importante que ela precisa partir para uma nova empresa, né, uma new co, que a gente fala, né, uma new corporation, uma nova corporação, e a gente faz um movimento com essas iniciativas, que é o de spin-off ou spin-out, enfim, os dois termos estão corretos, e a gente abre uma nova empresa, né, que também pertence à empresa mãe, mas ela abre uma nova empresa, essas pessoas elas podem ser deslocadas para essa nova célula. E aí você tem um intraempreendedor virando um empreendedor, né? Mas ainda com bastante características do intra, porque a governança, como a Marie mesmo falou em alguns pontos atrás, aí, a governança ela continua. Então, essa governança ela continua conjunta. Essas pessoas, elas não precisam enxergar isso como um fim, e muito pelo contrário, é como um novo começo, né? Teve gente que já passou e quando voltou subiu 3 posições, depois de 4, 5 meses. Tem várias mudanças que vão acontecendo no meio do caminho, porque a corporação também se transforma. Então, isso alavanca muitos resultados, ela ganha mais exposição. Sobre a governança da inovação, é um ponto super importante das empresas terem no radar, porque por parte do intraempreendedor, ele fica muito receoso, como o Márcio comentou, de, poxa, eu vou assumir aqui um novo projeto e o que vai acontecer com o meu cargo? E se, por exemplo, eu falar que eu vou me dedicar 40% do meu tempo a esse projeto, mais os 60% do tempo que me sobrar, e se eu não conseguir fazer as minhas atividades, como que vai ficar? Ele fica com muito receio. Por isso que a governança da inovação nada mais é do que a empresa ter processos
muito bem estabelecidos com relação a esse tipo de iniciativa de inovação, exatamente para deixar o intraempreendedor tranquilo, você proporcionar um ambiente de segurança psicológica e de segurança total, né? Pô, é o emprego dele. E do lado da empresa também, conseguir alinhar as expectativas, porque isso também é um mito sobre criatividade, processos de inovação, né? Que os processos matam a criatividade. Não, o que mata é se o seu processo for ruim. Se você tiver processos ruins, se você não souber alinhar as expectativas, tanto por parte da empresa quanto por parte do intraempreendedor, certamente esses seus processos vão matar a criatividade dos seus colaboradores. Eles não vão querer criar, não vão querer, por exemplo, participar de um programa de intraempreendedorismo ou, de repente, de um squad. Agora, se você tiver processos onde você tem tudo muito claro, né? Quais são as expectativas, o que é esperado daquele intraempreendedor, o que ele vai precisar entregar, qual que é o prazo que ele precisa entregar, o que acontece com ele, por exemplo, como o Mati comentou, se tiver uma spin-off, se o negócio for um sucesso e a gente tiver um novo negócio criado, ele fica, como que fica a promoção dele? Então, tudo isso precisa ser muito alinhado e tá aí a importância da governança da inovação. A gente costuma, quando a gente olha um processo de, por exemplo, uma empresa como... eu estou escrevendo um livro novo agora, e um dos cases que a gente está trabalhando é o da Stone. E a Stone, ela comprou várias empresas, ela trouxe vários empreendedores para dentro de casa, e hoje vários empreendedores estão à frente das diferentes unidades, dos diferentes projetos internos da Stone, o que faz deles intraempreendedores, né? Ou seja, fez a jornada de empreendedor para intraempreendedor, e eu acho que como uma empresa consegue absorver um empreendedor e fazer esse empreendedor se tornar um efetivo intraempreendedor, também uma das características de uma cultura vencedora, porque a gente sabe que ali eles valorizam empreender de várias formas. Quando a gente pensa num programa de intraempreendedorismo, né, Marie, você falou bastante sobre isso, mas eu queria, a gente tem até uma solução, né? A gente tem uma Innovation Ideas, que é uma solução tecnológica para as pessoas conseguirem gerar ideias e tal, mas o que você diria, Marie, que são os fatores críticos para você colocar um bom programa de intraempreendedorismo no ar? O que a gente deveria prestar muita atenção? Bom, o primeiro ponto que a gente já falou aqui é o comprometimento genuíno da alta diretoria. Se a alta diretoria não estiver comprada com o programa, não entender que vai ser necessário recursos financeiros e também recursos humanos, vai precisar de uma equipe alocada nesse projeto para conseguir rodar bem esse programa de intraempreendedorismo, não vai funcionar, nem adianta começar. Tá? Então, o primeiro ponto importante é esse. O segundo é você pensar o seguinte: de acordo com os desafios que você vai lançar nesse programa de intraempreendedorismo, às vezes pode ser a empresa inteira, às vezes se for um projeto piloto, você vai escolher uma determinada área mais crítica para a empresa. De acordo com essa diretriz escolhida pela empresa, qual vai ser a equipe que vai ser alocada para rodar esse programa? Então, normalmente, o que a gente recomenda é que seja um gestor de cada área-chave da empresa, porque esses gestores eles vão conseguir, né, orientar muito bem os intraempreendedores, vão receber as ideias, vão poder selecionar essas ideias, vão poder ajudar os intraempreendedores ao longo do programa. A gente também recomenda que tenha alguém do RH como facilitador, porque quando a gente fala de um programa de intraempreendedorismo, a gente está falando de um programa que vai trabalhar a mudança cultural de pessoas. Então, nada melhor do que a gente ter alguém do RH ali presente durante todo o programa. E aí, por fim, a gente vai ter as áreas elegíveis, né? Então, quem é que vai poder participar? Então, a gente tem esses quatro pilares aí de pessoas que vão fazer parte do programa de Intra. Mas, mais do que a gente pensar, né, os nossos clientes sempre se preocupam, quem que eu envolvo no programa? Quem que vai participar?
a gente fala, olha, é importante a gente entender quem é que vai fazer parte desse programa de intraempreendedorismo, mas é muito importante a gente pensar que o programa ele precisa ser adaptado à realidade da empresa, então não adianta querer copiar um programa da empresa X, porque eu vi que é super legal, funciona, o que funciona para um não funciona para outro, então a empresa precisa adaptar a realidade, tá? Tanto a questão de maturidade com relação à inovação que ela está, como também a questão de recursos financeiros e recursos humanos para rodar esse programa. A gente precisa pensar muito bem como é que esse programa vai ser estruturado, então ter um timeline bem definido para que o programa ele rode com uma boa cadência, para você não, por exemplo, imagina, você faz um treinamento com as pessoas, aí fala que elas precisam apresentar a ideia até 15 dias, elas apresentam as ideias em 15 dias, mas aí o grupo ali de trabalho se enrola e posterga por mais 15 dias. O empreendedor começa a ficar, me esforcei, às vezes virou noite, etc., para cumprir um prazo, então é importante que a gente tenha essa cadência. Depois, um ponto extremamente importante, gente. Muita gente acha que o programa de intraempreendedorismo, ele tem começo, meio e fim. E não é, ele não tem fim. Por quê? Você quer cada vez mais fomentar a cultura de inovação dentro da sua empresa, as pessoas entram, as pessoas saem, é natural. E para mudar a cultura, a gente vai falar assim, normalmente um prazo de 6 meses, a gente vai falando de uma empresa pequena e se você estiver querendo mudar um detalhe. Quando você está falando de inovação, você pode colocar em um período muito maior. Então, o programa, ele precisa ser contínuo e não só isso. A hora que eu termino o meu programa, selecionei as boas ideias, o que eu faço com essas ideias? A gente vê muito programa que acaba morrendo porque temos boas ideias, mas na hora de implementar, as ideias não são implementadas, ficam engavetadas, e isso simplesmente vai gerar um desconforto enorme para o empreendedor, que se esforçou ao longo de todo o programa, e aí o seu programa vai perder a credibilidade. Então, certamente, a hora que você colocar um segundo round ali do programa, não vai ficar muito bom. As pessoas vão falar, não, olha, eu participei, mas não deu muito certo, não sei, não recomendo. Então, por isso que eu falo que é um programa contínuo. Então, ele tem começo, meio e fim, que acaba com a seleção das ideias. A partir do momento que você selecionou as ideias, você precisa implementar essas ideias de forma efetiva e numa cadência razoável. Quando eu falo de cadência, se eu estou falando de uma ideia mais simples, sei lá, 2 meses, se eu estiver falando de algo mais complexo, aí eu posso pensar num prazo maior. Mas precisa fazer essa análise caso a caso. E quando você for rodar o programa de novo, precisa olhar para trás, ver o que deu certo, o que deu errado, colher feedbacks tanto dos participantes quanto dos sponsors, para que a segunda rodada seja melhor que a primeira e assim por diante. Então, é uma rodinha que vai girando, girando, girando e, normalmente, as empresas mais inovadoras, elas vão rodando esse programa e, com o passar dos anos, que demora um pouco, isso se torna um processo natural. Agora, para se chegar no nível de ser uma empresa que você não precisa ter um programa de intra institucionalizado, né? Falando, olha, agora abriu o processo de seleção, é uma jornada longa. Mas não é impossível. Eu acho que a gente está criando um artifício para que a cultura se forme, né? Se criar esse track record e as pessoas entenderem que isso é levado a sério, que uma vez eu colocando uma ideia para rodar, essa ideia vai ter o respaldo da empresa para que ela seja executada. Tem uma série de sinais aí que vão além só de ter ou não ter um programa, né? Acho que a Marie colocou vários pontos importantes e acho que o Matheus também quer complementar sobre esse ponto. É justamente nisso que você estava falando, né, Pedro? Assim, às vezes as pessoas acham que precisa já começar com um programa extremamente estruturado e tudo mais. E existem os níveis de evolução dessas empresas, né? Então, se a gente se pergunta assim, imagina os nossos executivos e executivas que estão ouvindo o podcast, como que eu faço para implementar isso? Como que eu sei se a minha empresa tem os pilares necessários? Como que eu consigo, né, estabelecer isso tudo dentro da minha corporação? A primeira coisa, assim, é realmente se perguntar e analisar qual que é o nível de inovação que a empresa hoje trabalha. Então,
a gente, na ACE, a gente todo ano faz o ACE Innovation Survey, né? Que é o radar de inovação aí no Brasil. E o desse ano, ele pegou e fez algumas comparações antes da pandemia, depois da pandemia e tudo mais. Quando a gente olha para os desafios de hoje em dia, né, que as empresas aqui no Brasil, elas vão colocando em relação à inovação, as maiores dificuldades, né, mesmo antes quanto depois da pandemia, estava em lançar novos produtos, abrir novos canais de vendas, melhorar a eficiência operacional da minha empresa e aí transformar digitalmente a empresa, né? Transformação digital que veio como número 1 de dificuldade hoje para as empresas. Então, como que eu começo esse processo, né? E aí, fazendo essa avaliação de inovação, se a empresa tiver num nível de inovação que é apenas incremental, né? Então, eu tenho pouca diferenciação, o primeiro passo deles como um todo é sensibilizar a alta liderança. É colocar que isso é necessário, que se vier só com uma força de baixo não vai funcionar, né? A gente tem que ter forças complementares dentro da empresa para conseguir instaurar essa cultura. Se a empresa ela já tem algumas iniciativas, né, e busca nova via de crescimento dos produtos ou do serviço existente, ou mesmo iniciativas de eficiência operacional, aí a gente já está falando de iniciar programas de ideias, por exemplo. Então, eu posso instaurar um programa de ideias para encontrar melhorias dentro do meu processo. E isso já vai expor o colaborador, isso já vai expor as equipes, né, a novas iniciativas e novas formas de pensar. E aí, se a empresa já tem já está no terceiro passo, né, em que ela tem uma cultura que busca por inovações que estão focadas em iniciativas fora do meu próprio modelo de negócios, né, em outros modelos de negócio, aí sim a gente já está falando de programa mais robusto. E aí não só que deveriam abrir as portas para os novos produtos e serviços, né, mas também ter essa governança, né, que leva as iniciativas até a finalização. Então, até isso virar algo novo, né, até isso sair de alguma forma. Então, seja com uma incorporação, seja com um novo produto, ou mesmo uma spin-out, uma spin-off, né, e olhar para essa implementação de todos esses pilares como um todo. Então, depende muito do nível da empresa. Legal. Bom, estamos chegando ao fim aqui do nosso episódio e para a gente fazer a nossa rodada final aqui, volto para a pergunta, né? O intraempreendedorismo ajuda a inovar? A gente meio que respondeu isso ao longo do episódio, mas se a gente puder fazer um fechamento com as nossas palavras finais em cima dessa pergunta, e eu termino aqui, passo para a Marie começar, e aí o Mate, depois eu termino aqui. Com certeza, os intraempreendedores ajudam muito as empresas a inovarem. Queria aqui comentar que muitas vezes os gerentes, diretores acham que precisam sair no mercado para contratar aquela pessoa que está super bem posicionada. Não, os seus talentos já estão dentro da sua empresa. Basta que você tenha uma cultura da inovação, independentemente de onde você vai começar, mas a gente sempre pode começar do zero e ir implementando aos poucos. Garantir um ambiente psicologicamente seguro, dar metodologias e hard work, não tem jeito. Tem que trabalhar, colocar a mão na massa. Eu garanto que se você tiver esses 4 requisitos e começar a trabalhar em cima deles, os intraempreendedores vão trazer grandes inovações para a sua empresa. Legal. Eu vou aproveitar esse fechamento ótimo da Marie e vou abrir para 2 frentes. Para o intraempreendedor que hoje está dentro de uma grande corporação e não consegue sair para inovar, e para o executivo, para a executiva que está ouvindo a gente aqui e quer implementar isso dentro da corporação. Então, para quem tem o perfil do intraempreendedor, que é inconformado e quer fazer coisas novas, começa pequeno. Existe sim a possibilidade, com certeza tem saídas, né, e tem formas de fazer que vão fomentar esse intraempreendedorismo. Então, você vai conseguir chegar lá. E para quem está ali no board executivo, né, para que essas pessoas olhem para dentro de casa. Dentro de casa a gente já tem muita inovação acontecendo, eu tenho certeza absoluta. E aí, como que a gente pode fomentar isso cada vez mais? Então, o intraempreendedorismo, ele ajuda muito as corporações, seja no momento de crise, seja no momento de diversificação, seja no momento em que a gente tiver. Esse intraempreendedor, ele é um perfil muito desejado e ele tem que estar dentro da corporação e tem que conseguir trabalhar para conseguir fazer cada vez melhores resultados, trazer melhores resultados para a empresa. Legal, eu costumo dizer que tudo que a gente vê à nossa volta foi feito por um empreendedor ou um intraempreendedor, não, sem exceção. Então, quando algum produto novo é lançado, quando qualquer coisa é feita nessa linha, pode ter certeza que existe
intraempreendedores por trás. Então, acho que esse é o recado final. O intraempreendedor é a célula-tronco da inovação. E com isso, eu agradeço os meus 2 debatedores do dia. Marie, muito obrigado pela tua estreia. Espero te ver novamente aqui no podcast. Obrigada a você pelo convite. E Mate, valeu aí pela tua sabedoria de sempre. Até a próxima. Valeu, obrigado, pessoal. Bom, pessoal, agradeço também você que está nos ouvindo e peço que você compartilhe, que você curta, que você comente. A gente adora receber as suas mensagens. Não deixe de baixar o Innovation Survey que a ACE lançou. Tá muito legal, tá aqui nas notas do episódio. Tem um monte de informação sobre o tema que a gente falou aqui. E nos vemos na próxima. Um grande abraço aí para todos.